Olá, estamos iniciando o programa Teorema pela UX TV, parceira do canal Futura. A nossa proposta é sempre trazer um assunto, uma questão da atualidade, para ser avaliada, discutida, analisada por professores e alunos da Universidade de Caxias do Sul. Vamos à questão, à pergunta de hoje. Você já parou para pensar como seria a sua vida sem computador, televisão, micro-ondas e celular? Esses e tantos outros aparelhos são frutos da popularização dos meios eletrônicos. Além do fato da democratização ao acesso a esses recursos, a velocidade com que as tecnologias são substituídas também contribuem para o aumento do lixo eletrônico. Cada vez mais as pessoas não sabem o que fazer com antigos equipamentos e nem onde descartar. Por isso, o teorema de hoje questiona: o que fazer com o lixo eletrônico? Essa é a nossa pergunta de hoje. Para respondê-la e analisar, informar melhor também o nosso telespectador, nós temos a presença do professor Tiago Panisson, que é professor de Engenharia Ambiental e também do Instituto de Saneamento Ambiental da Universidade de Caxias do Sul, a presença do professor Marcelo Neme, que é professor de Administração aqui da UX, e a Laura Knob, que é estudante de Engenharia Ambiental. Bem-vindos, professores, bem-vinda, Laura. Professor Tiago, cada vez mais se produz lixo eletrônico, até porque a velocidade com que trocamos os nossos equipamentos é muito grande. Estava lembrando agora, entra a TV digital, quantos aparelhos de TV, por exemplo, analógicos, talvez sejam descartados. Por onde encaminhar essa questão? Como recolher esse lixo? O que fazer com esse lixo eletrônico? Na realidade, essa é uma pergunta até bem complicada. A questão, quando a gente fala em resíduo eletrônico, em lixo eletrônico, ela tem algumas peculiaridades pelo fato de que ele muda muito rápido, né? Nós temos muitas mudanças. Na verdade, isso é muito bom no sentido de que, bom, nós cada vez desenvolvemos mais tecnologias. A própria TV é um excelente exemplo. Até pouco tempo atrás nós tínhamos os televisores de tubos, aí passamos para os de LCD com fluorescente de fundo, aí LCD com LED, e o próximo caminho agora é começar a entrar no OLED. Algumas tecnologias aí duram 5 a 10 anos. Então, tu recolher isso até não é tanto problema. Isso tem suas dificuldades. Existe agora, saiu com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, saiu uma exigência da tal da logística reversa, que na verdade é justamente todo produtor ele é responsável por receber seus resíduos. Só que não quem dá, fabrica, né, o equipamento fabrica, teria que recebê-lo de volta. Justamente pela questão do custo, né? Essas coisas não são de graça. E aí entra aquela questão, bom, imagina se daqui a pouco todo mundo que compra um computador manda ele pelos correios de volta lá para a Dell, de volta para a HP, não ia dar certo. Então tem que ter uma logística, um mecanismo aí para centralizar, todas as empresas trabalhando junto e recebendo. Infelizmente isso não saiu ainda, mas já era para ter saído, ainda tem muitas questões em discussão ainda. É de regulamentação mesmo ou de logística? Em todos os sentidos, porque assim, as propostas preliminares, no caso é a BINE que está organizando isso, né? São brasileiros então de indústria eletrônica, eles até meio que sentaram um consenso, só que tem alguns elementos que são meio problemáticos. Por exemplo, o resíduo eletrônico ele é um resíduo perigoso para pensar, porque na verdade, tudo bem, nós temos ele aqui na nossa casa, nós temos aí os computadores, celular, a gente usa todo dia, às vezes o cara leva até junto ele dia e noite. Dia e noite, né? Às vezes dorme junto, né? Só que ele tem metais pesados lá dentro, que vai, dependendo do caso, tem alumínio, pode ter chumbo, pode ter cádmio, e assim vai. Também tem metais nobres de alto valor de reciclabilidade, inclusive ouro, prata e paládio. Então, é uma mistureba. E aí, quando que ele se torna perigoso e quando que não se torna perigoso? Então, na minha casa ele não é perigoso, mas na hora que eu abro esses metais ficam expostos, então daqui a pouco pode chover, pode pegar água, cair, tanto que não é permitido, por exemplo, uma associação de reciclagem, a mesma que recicla os nossos resíduos normais, fazer esse papel. Eles não podem receber ITA eletrônico, a não ser que eles tenham toda uma adaptação no seu sistema, e tem que ter piso, enfim, tem aí vários requisitos legais. Mas o que eu estava querendo chegar, na verdade, é mais a questão, então, de viabilidade econômica disso aí. Eu disse, bom, recolher a gente recolhe, isso a gente dá um jeito. Agora, reciclar isso é o problema. Porque, bom, para eu reciclar, por exemplo, um televisor de CRT, né, um televisor de tubo, eu preciso ter uma empresa que consiga pegar aquele negócio lá formado principalmente de chumbo e de fósforo
e separar os componentes e devolver para a indústria, porque é isso que a indústria precisa, né? Ela não vai querer uma mistureba, ela quer o chumbo, que é o fósforo, que é o alumínio, que é as barrinhas, né? Se é o plástico, que é lá os pellets, tudo bem direitinho. E aí, quando tem uma tecnologia que às vezes dura 5, 10 anos, imagina desenvolver todo o maquinário, toda a tecnologia para tu receber isso aí, implantar essa empresa, gerar o capital, recolher tudo isso de volta e daqui a 5 anos mudou a tecnologia, tu não pode mais receber aquilo lá. É tudo diferente. Tudo diferente. Professor Marcelo, aí entramos numa questão direta da administração, né? Com certeza. A ideia hoje, dentro desse novo conceito, que é essa responsabilidade do fabricante de talvez trazer de volta o material e ele mesmo dar os destinos que seriam exigidos pela legislação como um todo, passa por uma ideia de nós entrarmos no que se chama de ecodesign. O ecodesign hoje reza a ideia de nós termos separações já pré-organizadas antes da fabricação do produto. Ou seja, a gente chama de desmontabilidade do produto, né? A capacidade de conseguir fazer com que aqueles elementos que foram agrupados de alguma forma possam ser facilmente desagrupados para poderem ser reaproveitados novamente. Aí essa questão econômica, que é o que, de uma certa forma, reza toda essa situação de resíduos, classes de resíduos, classe 1, 2 e assim sucessivamente, que podem gerar, por um simples envio para um aterro, um custo e uma dependência desse aterro funcionar eternamente, porque na verdade tu continua sendo responsável por isso eternamente no caso, a melhor solução seria, em vez de mandar para resíduos dentro dessa, digamos, desse caso, sim, seria na verdade reaproveitar esse material através do que se chamou de logística reversa. Essa logística reversa hoje pode ser entendida de diversas formas. Uma delas é relacionada à ideia de pegar os materiais como futuras matérias-primas e utilizar como matéria-prima. Mas existe uma pré-antecipada disso, que seria a logística reversa do pós-consumo, que seria relacionada com a ideia de um produto que ainda tivesse condições de ser retrabalhado a ponto de servir para uma outra pessoa que não tem toda aquela necessidade que eu teria de tecnologia. Por exemplo, eu sou um arquiteto, um desenhista, um projetista, eu preciso de muito mais memória para conseguir fazer os trabalhos em função de novos programas que aparecem. Mas tem gente que utiliza aquele equipamento somente para escrever um texto, para fazer uma correção ou para entrar na internet, propriamente dita, que seria a inclusão digital que se chama hoje, né? Ou seja, esse aparelho de não tanta qualificação poderia ser recuperado, reformado e passado para uma outra pessoa com custos mais baratos e que, de uma certa forma, traria para o país também um desenvolvimento muito grande nessa sistemática. Acho que por aí é que andaria o caminho dessa reciclagem. É evidente, toda a dificuldade de reciclar pura e simplesmente com os custos todos para quem fez o produto, possivelmente seria o que é encampado no preço do produto. Sim. Antecipadamente cairia em nós, consumidores, de novo, toda essa situação. Mas se nós conseguíssemos fazer com que isso tivesse valor, tipo um carro usado, que a gente hoje negocia e assim sucessivamente, e que por fim acaba caindo numa empresa de desmanche e que vai se transformar em metal de novo, né, e fazer um outro produto de metal, nós teríamos talvez a chance de poder agrupar isso e pagar os custos logísticos e pagar, na verdade, toda essa diferença sem cair propriamente no custo final do produto, que eu acho que é bem interessante nesse sentido, né? Perfeito. Laura, você como estudante já está quase no fim do curso, está fazendo o seu trabalho final. Já concluiu o TCC? Não, ainda vou apresentar. Ainda vai apresentar. Tu tens uma proposta, né, a partir do teu trabalho, da tua pesquisa. A minha proposta é relacionada a resíduos eletrônicos, justamente. Então, seria uma alternativa para a destinação ambientalmente adequada. Então, seria uma alternativa que buscaria o retorno, que as pessoas poderiam entregar esses resíduos eletroeletrônicos que não funcionam mais, e englobando essa questão que o Marcelo acabou de citar, de o reuso dos equipamentos. Então, ela faria, além do aproveitamento dos materiais, também uma avaliação dessa utilidade e poder destinar para algumas instituições que poderiam utilizar esse equipamento de uma forma mais didática, até que ele realmente não pudesse mais ser utilizado, e aí sim retornando para uma destinação dos materiais, para poder utilizar eles novamente como matéria-prima.
A tua proposta, então, se entendia criar lugares onde as pessoas possam fazer isso? Na verdade, é uma empresa, né? Seria um empreendimento que ele viabilizaria esse recolhimento, né? Então, tanto em parceria com as prefeituras, poderia ter locais de coletas específicos e todos seriam encaminhados para esse empreendimento. E nesse local, então, haveria a separação tanto manual, uma pré-triagem manual e uma separação mecanizada. Então, todos os polímeros, os metais, vidro, tudo que compõe os eletroeletrônicos que não podem mais ser utilizados, eles de alguma forma vão ser separados e retornar ou serem vendidos, destinados adequadamente para poder voltar para a cadeia produtiva. Professor, administrativamente uma boa proposta. Eu acho que é uma proposta interessante, até porque se nós destinarmos esse produto diretamente para o fabricante, que talvez esteja distante da gente, inclusive até com a nossa condição hoje de uma integração mundial, aí, eles podem estar em outro lado do mundo, né? E a gente fazer toda essa logística de reversão para chegar até o fabricante de novo para isso, empresas como ela, que seriam intermediárias a esse processo, poderiam ser contratadas exatamente para fazer esse papel no local do consumo, que seria muito mais barato e muito mais tranquilo de ser feito isso com uma certa propriedade. É evidente que tudo isso teria que passar por órgãos ambientais, por sistemas de licença de operação e assim sucessivamente, para garantir que não seja qualquer tipo de empresa que vai fazer esse tipo de coisa sem os cuidados devidos com a relação do meio ambiente, porque os passivos de novo caem para a sociedade, né? Ou seja, se eu gerar um passivo ambiental muito significativo e essa empresa não tiver capacidade de gerenciar isso pós o acontecimento, ou seja, a gente chama de fim de tubo, que é depois de ter acontecido, né? Nós poderíamos ter um prejuízo social para isso muito grande e que, de uma certa forma, interessa bastante que a gente tenha a preocupação de ter isso dentro de uma linha de conhecimento bem grande e, principalmente, de uma aprovação de um órgão ambiental que poderia dar a nossa garantia de que está tudo certo, né? Como encaminhar propostas? Como também o cidadão comum pode ser alguém protagonista nessa história? Professor Tiago. Olha, em termos de como é que a gente pode gerir essa questão do lixo eletrônico, eu acho que não foge do que foi discutido aí pelo professor Marcelo e pela Laura. Não imagino realmente uma situação em que tu vai pegar cada resíduo, cada celular que tu gera e manda de volta lá para Samsung ou para Apple. Realmente tu tem que ter uma empresa intermediária. É assim que funciona hoje. Hoje o cidadão ele gerou um resíduo eletrônico que ele faz até em vários lugares, a gente vê até nas padarias, alguns supermercados, tem lá, recolhe um lugarzinho, deposita o seu pilha, celular, etc. Baterias. A questão só do resíduo eletrônico é que hoje em dia a maioria dos resíduos que o pessoal coloca, as plaquinhas, coloca as caixinhas para recolher, são aqueles que dão lucro. Porque, na verdade, o resíduo eletrônico são vários materiais valiosos. Sim. Então, esses são facilmente recolhidos. Aí a questão do ecodesign, até que o Marcelo colocou, é justamente e os resíduos eletrônicos que não dão lucro. Aqueles que são planejados de uma forma que, para tu desmontar aquilo lá é difícil. Os materiais são uma mistura, um compósito de diferentes materiais que não consegue reciclar. Então, nesses casos, realmente, entra de novo a questão da logística reversa, entra a questão do ecodesign. Então, a empresa ela tem que ser cobrada por isso, para que justamente o produto já seja concebido de uma forma que seja fácil de reciclar. E que fique fácil para o próprio cidadão ir lá e devolver. Porque senão, hoje, às vezes, o cidadão também tem que bancar, o que não é muito justo. Nós temos hoje, na verdade, alguns exemplos que a gente estava até comentando, né? Que a gente ainda está no período de comando e controle, ou seja, quando alguém exige alguma coisa da gente, a gente passa a fazer. Mas que existe já algumas empresas, alguns clientes, algumas coisas que já entraram na situação de proatividade, ou seja, ele exige do fornecedor já uma ação para que ele possa ser protegido sobre essa questão também. Então, muitas vezes a nossa sociedade acaba comprando o mais barato sem saber o que vai acontecer com ele. Mas no momento que nós tivéssemos, por exemplo, uma situação tipo da Alemanha, que todo o resíduo eu pago por ele, porque eu peso antes de colocar ele em depósito, no caso, né? Ou seja, o depósito do lixo urbano ou coisa parecida, eu tenho que fazer o peso do meu produto para depois, então, fazer o pagamento para aquele lixo abrir e acontecer esse fator. Então, a gente costuma dizer que quando pesa no bolso, a gente toma atitudes. Já começaram a criticar determinados produtos que pesavam demais na hora de descartar, as embalagens que eram, de uma certa forma, fora de padrões e assim sucessivamente. E isso reorganizou bastante a
cadeia produtiva em relação a trazer sugestões e melhorias para aquele processo acontecer. Ou seja, me parece que passa por esse elemento as soluções nossas, que não é simplesmente pegar o que está aí e tentar solucionar isso, porque isso já é uma situação de reatividade, não de proatividade. A reação nossa deveria acontecer a partir do momento que nós temos uma legislação um pouquinho mais rigorosa, que realmente começa a tocar nessas questões principalmente relacionadas a custos de uma indústria, ela passaria a fazer um papel diferente em termos de criatividade, em termos de cedência dessa parte de juntar um monte de produtos porque é mais barato para a fabricação, mas se sofreria também com o retorno disso ou com o pagamento disso, porque teria que talvez contratar uma empresa que nem a da nossa colega e pudesse, de uma certa forma, ter que patrocinar essa empresa em função dos custos que tem. No momento que eu fizer um produto que eu não tenho mais responsabilidade sobre isso, né, foi um pouco o que aconteceu com os celulares, né? O celular, na verdade, foi uma certa obrigação devolver as baterias para quando acabassem os celulares. Só que a bateria não acaba mais, a gente já percebeu que ela não acaba mais, acaba é o produto. Né? Ou seja, a qualificação do produto é que a gente troca e fica com eles na gaveta. Mas sem responsabilidade do fabricante, porque a bateria não acabou. E a responsabilidade dele era quando ela perdia a vida útil, devolvesse para ele. Ela não perdeu, continua lá o celular funcionando. Tanto é que começou a ter comércio desse celular mais antigo e a gente vê hoje em redes aí de negociação que um celular passa para a mão do outro em função das necessidades que se tem. Isso é uma reorganização social para que possa defender aquilo. Mas ele nasceu aonde? Lá no fabricante, que já fez baterias mais, digamos, com uma vida útil um pouquinho maior e que desse garantia de que ele não teria esse custo em função de que ela não acaba. E assim sucessivamente seria para os outros materiais, né? Nós teremos essa chance de ter isso, né? Laura. Eu tenho outra questão também que se fala, que é incluir no preço do produto já o custo com a destinação, porque isso não é feito hoje, né? E se esse custo fosse talvez diluído no valor dos produtos, não se sentiria tanto. Claro que todos nós, né, somos responsáveis e teríamos que pagar de alguma forma. E no momento que a gente fosse pagar, pensar não como um custo, né, mas um benefício também para o meio ambiente, que é a nossa qualidade ambiental, a sustentabilidade, tudo que a gente fala, né, seria uma alternativa também. Sim, professor. Okay. Não, eu acho bacana essa questão até dela ter colocado que quando vai para o custo do produto, eu tenho o direito de não comprar aquele mais caro. Eu tenho o direito de começar a exigir do meu fornecedor uma situação que me desse um produto que concorra bem no mercado, mas que de uma certa forma me satisfaça também dentro da minha necessidade que eu tenho. E a gente não passaria a não comprar coisas que são desnecessárias, né? E passaria a ajustar melhor o preço dentro disso. Eu acho que esse tipo de viabilidade para o mercado é interessante dentro do processo, né? Professor Tiago, passa também, evidente, por uma questão, me parece até cultural, né? Quer dizer, é econômica, realmente mexe aí é que as coisas funcionam, mas hoje se fala muito da consciência ecológica, do esgotamento dos recursos, da responsabilidade sobre os resíduos que eu gero também, né? Sim, a gente sempre fala, né? O Marcelo estava falando agora há pouco, a questão da reatividade. A gente reage quando a água bate na bunda, né? Exato. Na verdade, o resíduo, o lixo eletrônico, existe já faz anos. Só que é uma questão que faz agora poucos anos, aí, uns 2, 3 anos, até na área acadêmica, que a gente começou a discutir essa questão. Por quê? Porque agora começou a encher os lugares que eu dava, né? A gente faz isso em casa, a gente pega, tem o celular velho lá, que ninguém joga o celular velho fora, bota tá lá numa gaveta, numa gavetinha, né? Pô, paguei R$1.000, R$2.000 mesmo para aquele negócio, agora eu vou pegar, vou simplesmente botar aquilo lá numa lixeirinha. Nem né? aprendi a usar todos os Nem recursos que ele tinha. Nem aprendi a usar todos os recursos, aí saiu nova versão que tem mais recursos que eu também não vou saber usar. Mas, no final, é uma questão cultural, é uma questão também no sentido de que nós temos que controlar nosso consumo dentro do possível. Claro, não quer dizer que vamos parar de consumir tudo, mas chega um momento que a gente pode dizer, não faz sentido eu trocar de celular todos os anos, não faz sentido eu trocar de TVs todos os anos. Então, existe um certo ponto em que a gente, na verdade, de certa forma, assim, manipulado quase no sentido de que, bom, tem que fazer a roda econômica girar, então vocês têm que comprar mais, tem que comprar mais. Mas isso, se a gente não está conseguindo reciclar tudo isso de volta, isso está esgotando nossos recursos. Nós falamos, né, todos aqueles metais, inclusive os próprios metais nobres, como ouro e prata, que estão dentro do nosso celular, que estão dentro da nossa TV, da nossa geladeira, eles não vão aparecer milagrosamente de novo nas empresas, se a gente não der um jeito de retornar isso para lá. E, de novo,
Entra a questão de cobrança dentro do uso? Entra, eu acho que no final é o que dá mais certo. A questão de realmente botar o preço dentro do produto é o que acaba dando mais certo. Mas não deveria ser o necessário. Nós deveríamos ter essa consciência que, eu não deveria comprar esse produto só porque é mais barato. Eu deveria pensar, e aí, claro, não entra só a questão do resíduo por ele ser uma questão ambiental. Também uma questão, eu tenho que pensar, bom, eu comprei esse produto, como é que foi a produção dele? Questão de condições de trabalho, questões humanitárias e também questões ambientais. Então, nós deveríamos ter uma consciência completa a respeito de como, de onde aquilo veio, como foi produzido, e eu tenho como depois destinar isso, ou simplesmente eu vou comprar mais barato? Eu acho que é aí que entra todo esse papel da sustentabilidade mesmo, né? É a questão de nós entendermos um pouco o que a gente chama de bottom line, que é a ideia do econômico, do social e do ambiental associados e trabalhando dentro desse padrão. Então não adianta uma exploração social, de uma certa forma, para um produto ser mais barato. Ou o produto não ter a qualificação ambiental e depois a gente ter resíduos que vão ser prejudiciais, inclusive para a própria sociedade, que achou que estava pagando mais barato por aquilo, mas vai ter um custo muito maior, inclusive até em termos de saúde, coisa parecida nesse sentido. Eu acho que aí é que começa a sustentabilidade a funcionar muito bem, que é ter um destino exato para aquilo, saber aonde vai ser colocado aquilo, alguém que possa talvez recolher, né? Tu estava nos colocando a ideia de ter emprego para 12, 15 pessoas em relação a esse processo manual de fazer, ou seja, geraria um emprego, geraria uma condição econômica também melhor para a sociedade como um todo, se eliminaria algumas situações de pobreza que existem por aí em relação a isso, né? A questão do emprego tão discutida como está, mas ao mesmo tempo não gera, de uma certa forma, um prejuízo econômico para todo mundo nesse sentido. Nem só a nível de sociedade, como a nível de poder público, coisa parecida, que vai acabar sofrendo com esse tipo de situação. Acho que passa por aí os caminhos dessa solução para os resíduos também, nesse sentido. Infelizmente, nosso tempo passa rápido, né? Mas agradeço muito os esclarecimentos, as informações do professor Tiago, do Marcelo e também da Laura. Cumprimentos por essa consciência que vocês nos ajudam a gerar nesse momento e, por que não, uma mobilização em torno disso de todos nós. O Teorema de hoje termina por aqui. Nós voltamos na próxima edição com outro assunto para o debate. Até lá.